Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é bom o tempo todo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Se for possível, projeta para nós no telão, que fica até melhor que fique em uma tradução só. Louvado seja Deus. Nesta manhã eu me sinto com um peso muito grande de responsabilidade sobre os meus ombros. Durante 60 conferências, o meu amado bispo nos traz esta mensagem. E hoje ele me concede essa responsabilidade. E o peso que eu sinto, meu bispo, de responsabilidade por passar esta mensagem, que o Senhor, no longo desses 60 anos, com muito esmero, tem feito para nós, eu multiplico ela em honra. Eu me sinto muito honrado pelo Senhor nesta manhã, por o Senhor me confiar este púlpito para ministrar um dos temas das nossas doutrinas fundamentais. Muito obrigado, espero em Deus poder corresponder e trazer a todos os meus irmãos. Vamos falar nesta manhã sobre batismo bíblico, o batismo que salva, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu escolhi esse texto só para nós darmos início, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os irmãos podeis assentar. Eu não vou fazer muitas apresentações nem agradecimentos, não é por irreverência, é porque a gente tem um cronograma, eu preciso honrar o meu tempo, para que eu não atropele o tempo de ninguém, tá bom? Então vou direto àquilo que a gente está com a incumbência de fazer. Amém, queridos? Nós vamos falar nesta manhã sobre batismo. Eu me sinto honrado mais por isso, porque muitos homens que aqui estão têm a capacidade e o conhecimento de cumprir esta missão, e a mim foi concedido. Então quero pedir a ajuda da irmã Andressa, que está lá na mesa, vai estar me ajudando com os versículos bíblicos, e a gente vai estar falando, e o estudo que eu trago hoje é mais uma exposição bíblica mesmo. Vou falar pouco, vou mais mostrar o que está escrito, e fazer aqui uma possível reflexão, para nós termos uma linha de raciocínio, para encontrarmos dentro das Escrituras a palavra que de fato salva. E se nós não tivermos esse entendimento, este conhecimento, ficamos às vezes presos até uma fé que a gente tem. Porque quando a gente está crendo naquilo que não é a verdade, mas se nós estamos crendo, passa a ser a nossa verdade. O apóstolo Paulo diz que nada podeis contra a verdade, a não ser em defesa da verdade. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa acha estar certo, ela se priva do benefício da dúvida, e por achar que está certo, ela continua caminhando. Mas o João 8:32 nos diz que se conhecermos a verdade nos libertará. E às vezes a verdade nos liberta até da nossa própria verdade. Quando nós temos o perfeito conhecimento da verdade, nós vamos entender que, opa, até aqui eu andei enganado, mas daqui para frente, novo rumo, nova história. Então, nesta manhã, eu quero falar de batismo. A palavra batismo, ela tem como origem a língua grega. E na sua definição mais simples e mais direta, é mergulhar na água. Então, falar, vou batizar é o mesmo que mergulhar, vou emergir na água, vou afundar na água. Esse é o conceito, essa é a definição da palavra batismo. Mas ela tem um conceito, e esse conceito ele é bíblico. Queria pedir para a jovem Andressa, coloca para mim aí. Está no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. O conceito de batismo, ele é 100% bíblico, tá, irmãos? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, o conceito de batismo é morte, sepultamento e ressurreição. É muito importante nós termos esse conceito bem definido para que a gente venha entender o agir de Deus através do batismo. Morre a velha criatura, o ato de emergirmos na água é como se fosse um sepultamento. Saiu da água, renasceu, nasceu de novo, e nascendo de novo vamos ser nova criatura, vivendo em novidade de vida. Louvado seja Deus. Aí surge uma pergunta básica: por que sermos batizados? E quando nós fazemos essa pergunta, por que ser batizado, vem uma resposta lógica que eu recebi de uma certa pessoa. Eu perguntei para uma certa pessoa: por que você foi batizado? E essa pessoa respondeu para mim: o batismo para mim, ele é uma confissão pública de que eu aceitei Jesus. Eu disse: interessante a sua definição. Há alguns textos bíblicos que vão contestar a sua definição de batismo. Exemplo, no caminho que dá de Jerusalém para Gaza, a Bíblia vai descrever que é um caminho que está deserto. Se está deserto, não tem testemunhas, e ali houve um batismo. Nós vamos ver também que dentro de um cárcere, o apóstolo Paulo batizou um carcereiro. Então também não está muito público ali, então já não fica tão assim. Mas vamos ver então o que a Bíblia Sagrada fala para mim e para você. O que a Bíblia Sagrada fala do porquê sermos batizados. Coloca para mim, por favor, aí, filho. É João Evangelho, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Preste atenção nisso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Escute essa resposta. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, diga bem alto comigo, não pode entrar. Escute isso, irmãos, não pode entrar no reino de Deus. Se você entender como eu entendo, que nascer das águas é batismo nas águas, e nascer do Espírito é batismo com o Espírito Santo, você precisa dar total atenção para esse texto. Jesus diz que quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é uma afirmação. E se ele está afirmando que se eu não nascer da água eu não posso entrar no reino de Deus, logo eu entendo que batismo é a única forma pela qual eu vou conseguir entrar no reino de Deus. É a porta de entrada para o reino de Deus. É nascer de novo. O velho homem, a velha criatura morreu, nasceu de novo e entrou no reino para viver novidade de vida. É isso que ele está dizendo. Bota para mim no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Não, acho que é 16. 16, verso 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se crê, o ato de crer o levará ao batismo. Se não crê, naturalmente não será batizado. Então o texto aqui ele diz para mim e para você que é para a salvação. Se crê e for batizado, será salvo. E se não crê, naturalmente não vai ser batizado e será condenado. Então, irmãos, quando eu olho para esses textos bíblicos, eu fico assim, impactado, e entendo que batismo é coisa muito séria, implica na minha salvação. Se eu não for batizado de acordo com o que está escrito na palavra, eu não serei salvo. Então, queridão, entendendo isso, entendendo que o batismo é para minha salvação, eu tenho que levar isso muito a sério. Mais do que almejar um cargo de um presbítero, de um pastorado, eu desejo a minha salvação. Tudo isso, irmãos, é consequência de uma decisão de ser salvo. A gente vai ter uma carreira ministerial onde a gente vai servir ao Deus que nos resgatou, que nos salvou. E aí a gente tem uma carreira, um diácono, um obreiro, um presbítero, um evangelista. Isso aqui, irmãos, é consequência de uma decisão. Mas o que nós queremos mesmo é ser salvo, sim ou não? Vira para o irmão que está ao seu lado e pergunta: você quer ser salvo? Diga assim: já foi batizado?
segundo o que está escrito na palavra, para ser salvo tem que ser batizado. É sério isso. Eu quero convidar aqui 2 camaradas que eu sei que é fera. Vem cá o pastor André e vem aqui o pastor Amésio. Sobe aqui comigo rapidinho. Porque eu quero chamar a sua atenção nesta manhã que o batismo tem que ser o ponto fundamental da minha vida cristã. Eu tenho que entender que a minha vida cristã ela não começa quando eu vim no altar de arrependimento, mas quando eu desci as águas do batismo. O altar de arrependimento é o primeiro passo. E aí eu vou nascer de novo nas águas do batismo. Vou pegar aqui o pastor Amésio, que é menorzinho. Fica aí. Digamos que o pastor Amésio, ele aceitou Jesus. O pastor Mequion deu um toquezinho de uma das experiências que ele já viveu com Deus, de parar no meio da rua e agradecer a Deus pela essa decisão que ele já tomou. Mas digamos que o pastor Amésio o pastor Amésio de quantos anos atrás tu aceitou Jesus? 18 anos atrás. Perdidão, vagando por esse mundo de pecado. Aí ele chega em uma certa denominação. Tem muitas no Brasil, graças a Deus. O que não falta é porta de igreja. E ele chegou em uma igreja. Chegando em tal igreja, o senhor vai ser convidado a um estudo que vai durar em cerca de 6 meses, onde eles vão lhe preparar para um batismo. 6 meses depois, vai chegar um dia muito especial na sua vida. E nesse dia especial da sua vida, você vai viver um momento excelente que nós todos devemos buscar. O dia do seu batismo. E alguém vai te conduzir às águas, e chegando lá, vai dizer, você crê no batismo? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, não deita não que tu cai, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pula aí, dá uns pulinhos de feliz que tu, foi o grande dia da sua vida. E agora esse camarada, ele, depois de 6 meses de estudo, ele está tão feliz, irmão, porque ele foi batizado. Então fica aqui, filho, tu está na igreja aí agora, fica aí. Só que de repente o pastor André, ele também vem de um mundão perigoso aí, e também encontrou uma igreja. Mas vamos dizer que ele deu a sorte de encontrar uma igreja lá no bairro do Ouro Verde, em Manaus, no Amazonas. Glória. É benção. Aí ele vai congregar com o pastor Romualdo. Aí o pastor Romualdo vai dizer assim, filho, você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E eu vou entrar em um estudo bíblico com ele. E acredite você, independente da hora que você disser para mim, eu creio nisso. Eu tomo posse disso, eu preciso disso para a minha vida. Qualquer hora, irmãos, qualquer dia. Outro dia eu tive a felicidade de pregar para uma jovem senhora, espero que ela me veja através das redes sociais, irmã Jerusa, diaconisa da casa do Senhor, pessoa de Deus, uma baiana abençoada, chegou lá por Manaus, encontrou a congregação, eu preguei para ela, e quando eu terminei de pregar para ela, era 11 horas da noite, e ela disse assim para mim, pastor, eu preciso, aí eu disse, você decide, ou agora ou amanhã de manhã, pode ser agora, pastor? Se a senhora quiser, eu tô doidinho para empatar com Paulo. Aí, irmãos, era meia-noite, eu estava na praia da Ponta Negra batizando a senhora Jerusa em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Aí, olha lá. Agora, recentemente, chegou uma família lá na congregação e aí me convidaram a um jantar na casa deles. Estava ali recente na congregação. E eu cheguei lá e a irmã falou assim, pastor, fala do batismo para nós. Aí, irmãos, é juntar fome com vontade de comer. Pega as Bíblias, meu amigo, senta. Irmãos, era 1h da manhã, quando a família disse, pastor, que maravilha, eu quero esse batismo. Eu disse, hoje ou amanhã de manhã? Ou quando o sol nascer? Pode ser agora, pastor? Se pode. Bora agora. 2h da manhã eu estava batizando 7 almas em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Aí eu olhei para Paulo, meu bispo, e disse, Paulo, tu batizou o carcereiro meia-noite, ganhei de ti, que eu batizei esse povo aqui 2h da manhã. Então, preguei, entendeu? Eu creio que é para salvação, eu não vou esperar daqui 6 meses, que vai que tu morre no percurso, varão. Então tu crê? Eu creio. Então ele chega lá, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos teus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí. É lindo, né, irmãos?
Mas deixa eu chamar a sua atenção. Andresa, me ajuda. Bota aí nesse telão aí. Efésios capítulo 4, versículo 5. Olha o que está escrito aí. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí, irmãos, olhe para mim. Eu estou te falando que a Bíblia Sagrada nos apresenta que o batismo é a porta da nossa salvação. O batismo é a porta pela qual nós entramos para o reino de Deus. Eu te mostrei, isso não é uma coisa que eu criei, está escrito na sua Bíblia. Então eu preciso ser batizado. Só que a mesma Bíblia diz para mim e para você que só há um batismo. Agora escuta, esse jovem abençoado passou 6 meses estudando e foi batizado e está todo felizão da vida. Esse abençoado, em 1 hora, dependendo da cabeça dele, 2 horas, 3 horas de estudo, ele também foi batizado. Só que tem uma coisa. Esse aqui, alguém disse para ele: eu te batizei no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está todo feliz, está batizado. Aí esse aqui, alguém disse para ele: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E ele está todo feliz, está batizado. Mas segundo o que está escrito na palavra, um dos dois está enganado, irmãos. Só tem um batismo. Não tem como os dois estar batizados. Irmãos, se você não acordar, ei, você que vai me ver pelas redes sociais, se você não acordar, você pode se perder. Se você, ei, olha para mim, escuta isso aí. Eu estou te falando da tua salvação. Eu estou falando de algo que cabe a mim e a você. Examine as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. São elas quem de mim testificam. Nós precisamos ter esse entendimento em nome de Jesus. Olhe para mim. Um desses dois cidadãos estão enganados. Eu não estou aqui nesta manhã com a intenção de dizer que sou o certo, nem muito menos dizer que alguém está errado. Longe de mim tal coisa. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer que a igreja evangélica apostólica tem uma crença. Nós cremos em algo. Então eu vim aqui nesta manhã divulgar o que nós cremos e por que nós cremos. Não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém. Não tenho nenhuma intenção de dizer que somos melhor do que ninguém. Nesta manhã eu só quero dizer o que nós cremos e por que nós cremos. Então, queridão, nós precisamos saber quem desses dois não está batizado. Porque os dois têm convicção de que estão. Os dois têm convicção de que eles passaram por um processo muito maravilhoso e foram batizados. Mas se eles passaram em Efésios 4, 5, eles entenderam e são amigos. Eles podem dizer: varão, se tu tiver batizado, eu não estou, varão. Mas se eu tiver, varão, tu não está. Só tem um batismo, varão. Então nós precisamos nos acordar aqui, chegar num acordo de descobrir quem de nós está enganado. Olha aí a dúvida do rapaz aí. Faz o que numa hora dessa, pastor? Ah, é só perguntar para o bispo Claudinei, não é não? Hã? Não é não? Porque tem gente que gosta de seguir o que o pastor diz. Não, o pastor falou. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor falou, às vezes está falido, viu? Fique esperto. Esse negócio do pastor falou, porque olha. Bota para mim aí João capítulo 7, versículo 38, filho. Nós precisamos ver isso aqui, ó. Bota na versão King James para mim, bota. Por favor. Essa é eficiente demais, olha aí. Troca de Bíblia rápido, que nem troca de uma folha. Olha aí, olha isso aqui. Escuta isso aí, ó. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olhe para mim. Olhe para mim. Você sabia que os demônios creem no Senhor Jesus? E a Bíblia diz que eles creem que tremem. Hã? Mas vão tudo para o inferno, os condenados. Por quê? Porque não adianta só crer. Tem que crer como diz as Escrituras. Tem que crer e obedecer. Tem que crer e seguir o princípio. Então, peraí. Nesta manhã, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está seguindo pelas redes, escute. Deixa de lado todo o achismo. Não, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que dá no mesmo.
Eu acho, para de achar em nome de Jesus. Deixa os dogmas doutrinários de lado, deixa de lado. Não, porque eu sou da igreja fulano, o meu pastor é teólogo, né? E meu Deus, que não falta hoje é teologia, deixa de lado. E olha aqui o que está escrito na palavra. Creia, como diz as Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão indo muito para o grego, para o aramaico, para o hebraico. Eles saem da Bíblia Sagrada e correm atrás da filosofia, correm atrás da história, correm atrás das línguas primitivas. E esquece que está mastigadinho para nós na nossa Bíblia. É só abrir a própria Bíblia e ler o que está escrito na sua Bíblia. É as Escrituras que nos conduzirão à verdade que liberta, que transforma. Consegue entender isso? Então, em nome de Jesus, creia, como diz as Escrituras. As Escrituras vai dizer qual de vocês dois aí precisa tomar uma decisão séria nesta manhã. E qual de vocês dois aí vai vibrar e dizer obrigado, Senhor. Porque em pleno século 21, a tua palavra ainda está revelada para que nós possamos ser conduzidos à tua presença. Escute isso aí, irmãos. Vamos ver aí o que é que está escrito na palavra. Bota para mim Atos 2:38 aí, bota. Bota na atualizada, revista, olha lá. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que ordem linda e maravilhosa. É uma ordem aqui. Ele está ordenando. Agora escuta aqui. Bota para mim aí Mateus capítulo 28, versículo 19. Bota aí. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Também é uma linda ordem. O que nós precisamos entender, irmãos, é o que está sendo ordenado, para quem está sendo ordenado, e o que está sendo ordenado. Porque senão a gente se ilude, e pega a ordem, e sai repetindo a ordem, e não consegue cumprir a ordem. Aí, em pleno século 21, em pleno 2025, tem pessoas seguindo o mesmo padrão que Jesus deu para nós. Ide, ensinem e batizem. Aí ele chega lá e dá a ordem, mas não consegue cumprir a ordem. Bota para mim, por favor, Mateus capítulo 28, mas bota do versículo 16 em diante, para nós entendermos até o 20. Se nós não contextualizarmos, nós não entendemos o texto. E a gente precisa ter o entendimento que o Mateus 28, 19, ele é um texto que está inserido dentro de um contexto. Ele não é algo, irmão, definitivo, ele é parte de um assunto. Então nós precisamos saber que assunto é esse. Olha lá. Seguiram os 11 discípulos. Quantos discípulos? Presta atenção nisso aí. Dava para a gente questionar, não é 12, é porque nesse momento o Judas morreu e a vacância ainda não foi preenchida. Só vai ser preenchida no capítulo 1 de Atos, quando Matias vai concorrer com José e preencher essa vaga. Mas neste momento aqui, que Jesus está ressurreto, olha lá, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus, antes de ir, mandou eles ir, olha lá. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Escute isso aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Escute. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe uma coisa. Jesus chamou os 11 discípulos. Estavam todos lá. Eu já vi alguém dizer assim: eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com Pedro. Negar Pedro é negar todos os discípulos. Escuta isso aí.
Os 11 discípulos estavam lá. Olha a ordem de Jesus. A autoridade a mim foi dada e eu estou passando a vocês. Portanto, ide, façam discípulos, seguidores. Como disse o pregador ontem, seguidores e imitadores. Ensine-os e batize eles no nome. O nome é do Pai, o nome é do Filho e o nome é do Espírito Santo. Quem sabe em outra oportunidade eu não consiga falar para vocês esses termos, Pai, Filho e Espírito Santo, para ser bem entendido. Porque pai não é nome. Eu sou o pai da Kelly, do Gabriel e do William. Mas se você ser pai, quem é pai aqui pode olhar. Porque pai não é nome. Eu sou o filho do Augusto e da Maria. Mas o meu nome não é filho. Eu tenho um espírito que pulsa dentro de mim e que qualquer hora dessa o Senhor o toma para si, que me dá essa energia de estar de pé. Mas o meu nome não é espírito. Eu tenho um nome. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é para eles batizar no nome. Esse nome está singular, ele está oculto aqui. Esse nome ele não está revelado aqui. Esse nome ele está sendo só pressuposto, dizer, olha, você vai batizar no nome, porque esse nome representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ensine a guardar todas essas coisas. Olha que maravilha. Ele falou para quem isso aí? Diga, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Foi para eles que ele falou isso aí. Agora vai lá, volta lá em Atos, mas bota o capítulo de número 1. Não, capítulo 2, versículo de número 1. 2:1. Lê para mim enquanto eu tomo água, irmãos. Vai, bem forte. Estava o quê? Não era só Pedro, não? Porque tem gente que acha que é só Pedro. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os mesmos que estavam no monte recebendo a ordem, estão aqui no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Esse texto você tem que ler em casa, que eu não vou ter tempo para ler. Aí o apóstolo Pedro vai narrar para eles o que vai acontecer aí, o batismo com o Espírito Santo. As pessoas acham que estão todo mundo bêbados. Ele, não, bêbados não. Pega a palavra, começa a pregar e pense numa pregação. Fazendo o quê? O que Jesus mandou, ensinando. Ele ensina, e olha como Deus é maravilhoso. Prepara um ambiente onde todas as nações estão reunidas no mesmo lugar. São no mínimo 14 nações reunidas em Jerusalém no dia de Pentecostes. Olha a oportunidade que Deus deu para Pedro. Aí Pedro aproveita e diz, é para pregar para todos. Então eu vou pregar para todos. E começa a ensinar. Bota lá no versículo 36 para mim, vai. Estejam absolutamente certas, pois toda a casa de Israel, que é o povo que está ouvindo a pregação dele, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bota o versículo 37. Escuta isso aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, atormentaram-se, perturbaram-se. Escuta. E perguntaram a Pedro, e a palavra como não deixa margem de erro para ninguém, e aos demais apóstolos, estavam lá também. Que faremos, irmãos? Bota esse versículo aí que todo mundo sabe de qual, bota. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí, irmãos, está aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles receberam a ordem e cumpriram a ordem, revelando o nome que está oculto em Mateus 28:19 e expondo para mim e para você. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Coloque isso no seu coração. Creia como diz as Escrituras. Tem um tempo. Escute isso aí, irmãos. Está escrito. Podem tentar mudar a Bíblia, podem criar versões novas, podem fazer o que quiser, não vão mudar. Isso é contexto histórico.
Isso é narração dos primeiros atos da igreja sobre a face da terra. Ninguém pode mudar um fato que ocorreu. Ninguém pode mudar o que é claro e objetivo. Não é subentendido. Estamos falando de algo que aconteceu. Mas espera aí, pastor, é porque assim, Mateus 28:19 é uma ordem e Atos 2:38 também é. Ele está mandando. Bota o versículo 41 aí, por favor. Então os que eles aceitaram a palavra, diga comigo, 1, 2, 3, vai. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ouviram o ensinamento, entenderam a palavra, esperaram 6 meses e se batizaram. Não é isso que está escrito não. Eu quero que você entenda que está escrito. Eu não estou te falando nada, eu só estou te mostrando. Naquele mesmo dia, ouviu, entendeu, creu, foram batizados para a remissão dos seus pecados quase 3.000 almas. Isso aqui é escritura, não é filosofia. Isso aqui é escritura, não é eu acho. Isso aqui é escritura. Creia como diz as escrituras. Bota para mim aí Atos capítulo 8, versículo de número 16. Bota o 12 primeiro para mim, por favor. Olha, eu gosto da eficiência dela, é por isso que eu fico. Olha o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e... Não, vocês não estão vendo não aí? 1, 2, 3 aí. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Continua. O próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais grandes e milagres praticados. Vai. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha esse verso 16. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados. 1, 2, 3. Está na sua Bíblia. Isso não é filosofia, isso é contexto histórico. Os apóstolos batizaram todos em Jerusalém em nome de Jesus. Na perseguição, os discípulos se desviaram, chegaram a Samaria e batizaram Samaria em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é mais lindo? É que um centurião romano, gentil, começou a temer a Deus. Começou a servir ao Senhor. Coisa linda, é o capítulo 10 de Atos. Bota para mim capítulo 10. Mas segura, eu não vou ler que o capítulo é grande. Leia em casa. Eu vou fazer de conta que vocês vão ler mesmo. Que a gente manda vocês ler, vocês não lê nada. Mas eu vou fazer de conta que vocês vão ler. O capítulo 10 é o centurião Cornélio sendo visitado por um anjo direto dos céus. Meu tempo, meu Deus. Escuta. Um anjo chegou para o cara e disse: ei, Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas. As esmolas que você faz estão em memória diante de Deus. Que é isso, irmãos? Que maravilha é essa, irmãos? Esse camarada tem crédito nos céus. Esse camarada, Deus se preocupou de enviar um anjo direto e materializar o anjo para ele. Ele aparece: Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas. Vira para o irmão que está do lado e diz assim: Cornélio tinha crédito nos céus. Sabe o que é que o anjo vai dizer para ele? O anjo vai dizer assim, ó: manda portanto agora na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor de couros, tem um homem por nome Pedro. Ele vai te dizer o que tu precisa fazer. Olha para o irmão que está do teu lado com cara de assustado e diz assim: o quê? Se o cara tem credibilidade com Deus, memória diante de Deus, falta alguma coisa para esse camarada? Mas olha aí, manda chamar um homem que está na casa de Simão, o curtidor, que ele vai te dizer
o que tu precisa fazer. Quer dizer que ainda precisa fazer alguma coisa? Existem algumas interrogativas. Meu Deus, esse relógio não quer parar. Olha para mim, que ele diz assim, olha a interrogativa. Por que o anjo não disse para ele? Se está faltando ele fazer alguma coisa e o anjo já veio do céu aqui, por que não diz logo para ele, pastor? Tu já está aqui, para que terceirizar o serviço? Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim, o anjo quer, mas Deus não permite. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque Deus confiou essa missão a mim e a você. Somos nós, os homens cheios de Deus, que devemos levar esta mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Prega, rapaz. O anjo doidinho para falar para ele, manda chamar o homem, porque eu dei essa missão a ele. Pedro chega, a mensagem é linda, leia o texto que eu tenho que correr aqui. Mas bota o versículo 48 para mim. Bota lá. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Levante a sua mão. Cornélio era cheio de Deus. Cornélio tinha intimidade com Deus nas suas orações. Cornélio tinha memórias no céu. Cornélio era um homem típico de muitos que você conhece, cheio de Deus, homem de reputação, mas ainda falta algo, e Deus confia a mim e a você dizer para ele: ei Cornélio, você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Em nome do Senhor Jesus, pega essa missão apostólica. Tem muita gente boa servindo a Deus que ainda não conhece o único batismo que leva para o céu, e Deus confiou a mim e a você. Tome posse, aplauda o Senhor e diga: eu vou. Olha a coisa linda, olha a coisa linda. Bota o capítulo 19 de Atos para mim aí. Olha lá, versículo 1 em diante, olha aí. Aconteceu, escuta isso, irmãos. Alguém bota uma pedra no caminho desse relógio. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, seguidores e imitadores. De quem? Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que exista Espírito Santo. Olha a pergunta de Paulo, irmãos. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam, escuta, no batismo de João. Segura um pouquinho para mim. É um só batismo. Aí tem gente que diz assim, pastor, está escrito, é um só batismo, e eu já fui batizado. Ele não está falando de quantas vezes você desceu as águas. Ele está falando se você foi batizado no único batismo que a Bíblia apresenta. Esses camaradas aqui, irmãos, os que não ia faltar para ele era um jornal de argumentos para dizer que já estavam batizados. Imagine você se fosse eu, um desses caras. Ia chamar de careca, mas não pode. É pastor, é profeta. E um grandão abençoado desse chegasse para mim e dissesse assim: você precisa ser batizado, hein? Eu olhava para ele assim mesmo: sabe porque tu é grande, tu pensa que eu tenho medo, meu irmão? Quem me batizou foi João Batista, meu irmão. Para cima de mim. Jesus falou que nascido de mulher não existe nenhum profeta superior a ele. Você acha que Elias é cabra bom? Bom é João Batista, que o próprio Jesus disse: o maior profeta dessa terra, está aí ele. Foi ele que me batizou. Qualquer um deles poderia questionar: ei, eu fui batizado por João Batista, e não vem com essa que eu não estou batizado não. Quem me batizou foi o maior homem que essa terra já viu. Eu fui batizado por João Batista. Olha o que Paulo vai dizer para eles. Olha a mensagem de Paulo, como é curta, rápida e eficiente. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Bota o versículo 5 e eu quero que no 3 você leia isso com força. 1, 2, 3, vai! Cadê o questionamento? Mas dá no mesmo, pastor. Cadê o questionamento? Meu irmão, está escrito. Creia como diz as Escrituras. Está escrito, não tem como contestar. Não tem como argumentar. É melhor crer
e se render, aí dá até para rimar, né? Para ir no céu morar, irmãos. Hã? Eu poderia demonstrar pelo menos mais 5 passagens bíblicas que mostram que o batismo é em nome de Jesus. Poderia. Mas eu acredito que você tem 2 neurônios funcionando. Já é o suficiente para você me dizer qual desses 2 rapazes estão enganados. Hã? Esse rapaz foi batizado em nome do Senhor Jesus. Eu já te mostrei texto suficiente nas escrituras mostrando que o batismo é em nome de Jesus. E aí? Você acha que ele está feliz ou está triste? Diga se ele está muito feliz, porque conheceu a verdade e a verdade lhe libertou. O nome de Jesus é esse aqui? Então vou batizar isso ali agora. Ô rapaz, tu quer o nome de Jesus? Então pula de alegria aí, rapaz. Tu tá feliz? Tu achou a verdade, rapaz? Mas ele é teu amigo, nós vamos salvar ele agora, olha para cá. Eu passei um tempo lendo as escrituras. Aí eu lia João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida corrigido, ficava aqui. 6 anos atrás eu tomei uma decisão de ler traduções diferentes. Eu estou com 6 bíblias de traduções diferentes. Eu já li King James, NVT, NBV, Nova Linguagem de Hoje. Estou lendo um presente que o pastor Rogério me deu, linda, Thompson, sabe? Li ano passado a Corrigida Fiel. Eu estou lendo, e eu disse, quando tiver vida e saúde, e visão, e Bíblia nova para me ler, eu vou ler. Quiser me presentear, eu recebo, viu, irmão? Olha aí. Eu não encontrei ninguém, em nenhuma tradução, sendo batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Se você encontrou, me mostra, que eu tenho procurado. Então, peraí. Esse rapaz foi batizado assim, ó. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um pouquinho de consciência nele, ele teria dito. E o nome? Que nome? O senhor não disse que vai me batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pois é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome, filho? O nome. Eu preciso do nome. O senhor disse que é para batizar no nome. Não foi citado o nome. E você vai ver o quanto isso é sério, hein? Mas esse rapaz, vocês viram que eu mostrei na palavra que todos os da igreja primitiva foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Dá pulo de alegria aí, rapaz. Agora mostra isso pro teu amigo aí, para nós batizar ele hoje ainda. Creia como diz as escrituras. Obrigado. Desce aí vocês dois e batiza esse homem hoje ainda, hein? Deu para pegar? Está escrito. Eu disse alguma coisa? Só mostrei. Está na sua Bíblia. Você que é bom e pegou a ideia do pregador de ontem, ficou direto. Tem alguém anotando? Tem alguém anotando? Eu não acredito que hoje você não chega com um caderno e uma caneta aqui. Alguém bota uma banquinha para vender caderno e caneta aí que vai vender bastante, hein? Porque o pregador ontem despertou a gente. Tudo que eu passei para ti aqui, se tu não anotou, pede a fita depois lá do rapaz e assiste. Está escrito na palavra. Aí surge uma nova pergunta, que eu vou dar a resposta. Por que a Igreja Evangélica Apostólica batiza no nome de Jesus? A resposta já está respondida por tudo que eu falei até aqui. Porque está escrito nas Escrituras. É a palavra, não se pode refutá-la, não se pode contradizer, só tem que obedecer. Mas eu quero mostrar para vocês só 6, eu tenho tempo? Tenho. 6 razões pela qual a apostólica batiza em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir uma tradução específica, porque fica melhor para o entendimento, tá? Bota para mim na Almeida atualizada. Colossenses capítulo 3, versículo 17. A pergunta é, por que nós batizamos em nome do Senhor Jesus? Para você que está aqui, para você que está me ouvindo. Primeira razão. Olha lá. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Nós chegamos em qualquer igreja, qualquer denominação, manifesta um demônio, como é que a gente expulsa? Sai, em nome de Jesus. O demônio pega a bagagem e sai correndo. Sim ou não? Sim. O irmão está lá 3 meses desempregado, as faturas acumulando, o negócio não está fácil, pastor, o negócio não está fácil não, pastor.
A gente dá um ensino para ele ser dizimista fiel, né? E depois bota a mão na cabeça e profetiza como a bênção. É em nome do Senhor Jesus, portas abertas sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não é assim que a gente profetiza a bênção? Hã? O irmão chega doente na igreja, dando requenguelo para lá, a gente faz o quê? Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de doença sai. Ah, em nome de Jesus eu profetizo saúde plena. Não é assim? A gente vai agindo tudo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí chega uma hora que a gente vai batizar o camarada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu filho, tudo que fizer, seja por palavras, seja por obras, é em nome de Jesus. Porque que na hora de nascer de novo, você nega esse nome. A Igreja Evangélica Apostólica batiza em nome de Jesus, porque tudo que fizer, segundo o que está escrito, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Pegou isso aí? Bota para mim aí, por favor. Atos capítulo 4, versículo 12. Bota na King James. Olha lá. E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. A Igreja Evangélica Apostólica batiza em nome de Jesus, porque segundo está escrito, não há salvação em nenhum outro nome. A salvação está neste nome. Este nome salva, este nome cura, este nome transforma, este nome tem poder. E por isso, nós batizamos neste nome. Bota para mim Atos capítulo 10, versículo 43. Bota aí. Bota na King James mesmo. Escuta isso aí. Eu não estou te dizendo nada, tá? Só estou te mostrando. Todos os profetas testemunham sobre ele. Este ele é Jesus Cristo. Afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados, mediante 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha isso, irmão, está escrito na tua palavra aí, a tua Bíblia diz isso. A tua Bíblia diz que a remissão dos meus pecados, o perdão dos meus pecados, é por causa do nome dele. Aí eu chego lá e não cito o nome dele. E aí? Nada aconteceu. O nome não foi citado. Quer ver João ratificando isso aí para nós? 1 João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Olha aí, ele ratifica isso aí, ó. Filhinhos, coisa linda, né, irmãos? Nosso bispo teve que sair, né? Já está aí com um bocado de ano, né? Aí, imagina, bem anciãozinho aqui, daqui uns 20 anos, nosso bispo aqui, já manso, né, tranquilo. Filhinhos, hã? Eu imagino João, o último dos apóstolos, o único que morreu por morte natural, velhinho, na igreja de Éfeso, auxiliando o pastor Timóteo. Meu pastor, o senhor quer dar uma saudação hoje? Deixa comigo, meu filho, vou passar o recado. Aí ele chega lá, cabelinho branco. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pegou? Pegou? Por que que nós batizamos em nome de Jesus? Porque os pecados são perdoados não é por causa da água, é por causa do nome. E se o nome não for citado, é só um banho. Está escrito, creia como diz as escrituras. Estou te dizendo nada, só estou te mostrando. Mas deixa eu te mostrar um texto forte. Meu Deus, esse é forte, hein? Esse aqui é para estremecer as bases. 1 João, já aqui. Bota para mim aí. 1 Coríntios capítulo 6. Você vai botar do versículo 9 ao 11 na King James mesmo. Eu quero que você leia isso aqui comigo. Está na sua Bíblia aí, ó. Escuta isso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Isso é Bíblia, hein? Vai lá. Assim foste alguns de vós. Presta atenção nisso. Contudo,
vós fostes lavados, santificados e justificados. 1, 2, 3. Aplaude bem forte ao Senhor Jesus aí. Nega esse nome. Lavados, justificados, santificados. Pelo mergulho que eu dei? Não. Pelo nome, pela autoridade do nome. Mergulhou na água, tirou, citou o nome, lavou, redimiu, santificou pelo nome. Por isso a Igreja Evangélica Apostólica batiza no nome de Jesus. Está escrito. Eu não acho, eu não penso, eu não vou filosofar, eu só vou ler Bíblia e aceitar o poder da palavra. O meu tempo acabou, então nós concluímos agora. Bota para mim em Atos, capítulo de número 22, versículo de número 16. Nós encerramos agora. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Fica de pé nesta manhã, em nome de Jesus. Em cima do horário aqui, hein? Em nome de Jesus, graças a Deus, nós encerramos agora. Tem alguém no nosso meio que porventura entendeu esta palavra e ainda não recebeu este nome no batismo? Tem alguém? Tem alguém? Se Deus falou contigo, se Deus chegou ao teu íntimo do teu coração, você quer ser batizado em nome de Jesus? Se quiser, vem aqui na frente. Vem agora, eu forço o teu pastor a te batizar hoje ainda, se tu quiser. Tem alguém? Tem não? Tem não? Então vou fazer, dá um close aqui, macaco. Isso é coisa da TV Globinho lá atrás. Tem aí? Tem aí? Então aplaude bem forte o Senhor Jesus. Aplaude bem forte, bem forte. Ei, você não precisa esperar 6 meses não. Se quiser agora, nós damos um jeito, hein? A gente dá um jeito. Pastor, o meu pastor não quer me batizar. O senhor me batiza? Batizo. Se você forçar, eu não tiro nem um terno, meu amigo. Varão, um atacante faz um gol na Copa e vibra. Eu batizo uma alma e pulo, estremeço. Aplaude bem forte. Olha aqui essa alma. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? E olha que nós estamos em uma conferência de apostólico, hein? Também? Também? Meu Deus, é forte esse mistério. Mais um! Mais um! Vem! Aplaude, 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 aplaude! Dá um close aqui. Puxa aqui. Tira o brilho da testa. Eu não tenho como objetivo dizer que eu estou certo. E não tenho como objetivo dizer que alguém está errado. Nesta manhã o que eu fiz aqui foi expressar o que eu, como apostólico, creio e por que eu creio. Esses que aqui estão, certamente vieram a convite, recém-chegado na igreja, certamente. Que Deus os abençoe. Esta mensagem é dos céus para nós. Você nasce de novo e vai viver uma novidade de vida pela autoridade do nome de Jesus. Volta no close. Você que me vê aí pelo Facebook, pelo Instagram, vai ficar me vendo aí um tempo lá pelo, acho que, como é o nome lá daquele outro lá, o YouTube, né? Vai me ver lá. Olha para mim. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo no ano de 2006. Deus me deu a honra de crescer ministerialmente. E há 10 anos, um pouco mais de 10 anos que eu comecei a batizar, ainda era presbítero. Eu venho batizando almas em nome do Senhor Jesus. Final de Copa do Mundo, o centroavante faz o gol, aí ele entra para a história. Meu momento especial como pastor é quando eu batizo uma alma em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um troféu que você coloca lá na estante é só para pegar poeira. Mas uma alma que você leva para o reino de Deus, está escrito na palavra, vale mais do que o mundo inteiro. Por isso eu não brinco, irmãos. Quer agora, irmão. Meu tempo estourou, mas eu vou contar esse testemunho. Eu fui em uma missão com o pastor Amésio. E quando eu fui voltando, o rapaz foi pegar nós lá na beira. Beira que a gente fala é a margem, está na beira do rio. O rapaz disse assim: pastor, eu quero muito que o senhor vá lá em casa. Por quê? Porque o meu padrasto
está numa situação bem deplorável, está partindo, mas eu preguei para ele, pastor, e ele aceitou Jesus. Ele nem fechou a boca, pastor Mauro. Eu disse assim, pregou o batismo para ele? Ele disse assim, ainda não. Eu disse, vamos lá agora passa a ser uma necessidade minha. Eu cheguei lá, irmãos, um homem estava há 5 dias sem comer e há 2 dias já sem falar, em cima de uma cama. Eu preguei para ele, ele fazia assim, apertava a mão, aquela coisa. Eu disse assim, o senhor crê que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para a remissão dos seus pecados? 2 dias sem falar, ele disse assim, creio. O senhor quer ser batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados? Sabe o que ele disse? Quero. Eu olhei para a família e disse, não há empecilho, nós damos jeito agora, vamos batizar esse homem agora. Pastor, mas ele está muito debilitado para levar no rio. E quem disse que precisa do rio? A gente precisa de água. Não, mas tem gente que não, tem que ser água corrente. Já aprendeu com o bispo nesses 60 anos, né, irmãos? Bota num balde, depois que batizar, chuta o balde, a água corre, resolveu o problema dele. Mas nós não temos esse problema, porque nós entendemos que a remissão dos pecados está no nome de Jesus. Enchemos uma caixa d'água, entrei para dentro com ele no colo, pelo poder em mim investido como ministro de Cristo, conforme a fé que tu professa agora. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos teus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. E eu creio que um dia eu vou partir para a glória e vou encontrar o meu irmão lá, porque ele foi na frente. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para a remissão dos nossos pecados e para nos levar a entrar nos céus. Coloque isso no seu coração em nome de Jesus. Você que me vê aí, ó, eu não estou querendo afrontar ninguém, eu só quero te dizer, segundo o que está escrito, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e o batismo é para salvação. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Vanessa. Aleluia. Tu me tomou 3 minutos, eu te tomei 5, viu? Você pode declarar isso, o nome de Jesus está sobre todo nome.